para vocês um pouco sobre estresse oxidativo e produtos de glicação avançada, que são dois eventos de grande importância para o desenvolvimento das complicações do diabetes, como vocês vão ver ao longo da aula. Então, hoje já se sabe claramente que a hiperglicemia leva ao desenvolvimento de uma série de alterações no metabolismo celular e alterações estruturais em macromoléculas. E todas essas alterações estão relacionadas com o desenvolvimento de uma disfunção endotelial. As células endoteliais estão diretamente em contato com alta concentração de glicose no sangue, muito dessa glicose, porque elas não têm o controle adequado dessa absorção, e acaba, então, havendo uma disfunção que leva a essas complicações bastante relacionadas com diabetes, nefropatia, retinopatia, neuropatia, doença cardiovascular. E como essa hiperglicemia acaba levando a essas complicações? Então, uma série de estudos realizados ao longo dos últimos 50, 60 anos mostraram que existem 4 vias principais que são ativadas intracelularmente devido a uma condição de hiperglicemia. E eu vou mostrar para vocês, principalmente essas 3 vias aqui, que estão bastante relacionadas com a geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, então com a indução de estresse oxidativo e a formação dos produtos de glicação avançada. Então, estresse oxidativo, só definindo, o estresse oxidativo é uma condição na qual você tem um excesso de geração de espécies reativas de nitrogênio e de oxigênio, e essa geração excessiva não é balanceada pela defesa antioxidante. Você não tem o incremento da defesa antioxidante de forma a conter a ação deletéria dessas espécies reativas. Você começa a ter sobra de espécies altamente reativas nas células que acabam danificando biomoléculas. E aí você vai ter morte da célula, vai ter dano tecidual. E já foi verificado em estudos clínicos que indivíduos com diabetes têm aumento da geração dessas espécies reativas e tem queda da sua defesa antioxidante. Então, eles são, na verdade, indivíduos que estão ali sujeitos a um estresse oxidativo, estão vivendo a condição de estresse oxidativo. E o grande vilão dessa história, então, a glicose. Aqui vocês têm a via glicolítica. Se você tem o excesso de glicose na célula, logicamente ela vai ser oxidada por essa via glicolítica de uma forma mais intensa. E você tem geração de piruvato, aqui, que vai para o ciclo de Krebs, na mitocôndria. E, tanto na via glicolítica, a gente tem geração de NADH, no ciclo de Krebs a gente tem geração de NADH, FADH2, que são as moléculas que vão transportar os elétrons dessas reações oxidativas para a cadeia de transporte de elétrons. Então, a cadeia de transporte de elétrons, na membrana interna da mitocôndria, essas moléculas provenientes de via glicolítica, ciclo de Krebs, chegam nessa cadeia de transporte de elétrons, transportando os elétrons para os complexos dessa cadeia. E aí vocês imaginem que você tem um excesso de glicose, tem um excesso de geração de FADH2 e NADH, começa a saturar essa cadeia de transporte de elétrons. Você começa a ter uma lentidão nesse transporte de elétrons, os elétrons vão sendo perdidos por intermediários dessa cadeia, é uma forma até de manter o fluxo de elétrons, você perde elétrons, permitindo a chegada de mais moléculas redutoras aqui, e esses elétrons são perdidos justamente reduzindo oxigênio para radical superóxido. Então, a partir do excesso de glicose, você começa a ter geração de muito radical superóxido na mitocôndria. Radical superóxido vai ser desmutado. O que é a desmutação? Você tem a reação entre 2 radicais superóxido, gerando peróxido de hidrogênio. Essa reação pode ocorrer espontaneamente, mas é muito mais fácil que ocorra, muito mais rápida essa reação, catalisada por essas enzimas superóxido dismutases, que estão ali na mitocôndria, estão no citoplasma,
fazem a desmutação para peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio acaba sendo removido por uma série de enzimas, também intracelulares. Então, a gente tem catalase, tem glutationa peroxidase, peroxirredoxinas, que vão reduzir peróxido de hidrogênio para água. Nesse processo da glutationa peroxidase, catalisado pela glutationa peroxidase, você tem uso da glutationa, que é um importante redutor, um importante antioxidante intracelular. A glutationa é utilizada tanto para reduzir peróxido de hidrogênio, como para reduzir peróxidos orgânicos, e é utilizada para conjugar uma série de moléculas reativas na célula, impedindo a sua reação com biomoléculas importantes ali, prejudicando a função celular. E existem antioxidantes, aqui a glutationa, né, essa tripeptídeo é um antioxidante não enzimático, uma série de outros antioxidantes que são importantes para sequestrar espécies reativas de oxigênio, tanto radicalares quanto não radicalares. Então, vocês verifiquem que você tem geração de espécies reativas de oxigênio, mas você tem uma série de defesas antioxidantes para evitar que essas espécies reativas acabem gerando radicais livres extremamente danosos para a célula. Então, você verifica que tem uma série de enzimas aqui para remover peróxido de hidrogênio, para que ele não fique ali na célula disponível para ser reduzido por esses metais de transição, gerando o radical hidroxila, que é extremamente danoso. Onde ele for gerado, ele vai provocar o dano e vai ter uma estruturação, uma modificação da estrutura da molécula com a qual ele reagiu. Para mostrar para vocês que, apesar de as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio estarem todas no mesmo pacote, né, o pacote das espécies reativas, não são todas altamente reativas. A gente tem espécies altamente reativas, como radical hidroxila, que é um dos mais reativos, alcoxila, oxigênio singlete, que não é um radical livre, mas é extremamente reativo também. E tem outras espécies que têm assim, aqui a estabilidade em água, em laboratório, in vitro. Você tem a estabilidade por horas, por dias, por meses. Né? O peróxido de hidrogênio você pode estocar na geladeira. O peroxinitrito você pode estocar também. Então, você tem a estabilidade. Não são todas altamente reativas. Existe diferença de reatividade entre elas. Geração daquelas espécies altamente reativas, dano em biomoléculas, em ácidos nucleicos, em proteínas, em lipídios, e ocorre também alteração da expressão gênica, devido às espécies reativas de oxigênio. O estado redox da célula está relacionado com o controle da expressão gênica. Se você tiver um excesso de espécies reativas ou tiver falta de espécies reativas, você vai ter uma alteração dessa expressão gênica que vai ter alguma consequência para a célula. Então, no caso, espécies reativas regulando a expressão gênica, né, por quê? Porque existe uma série de enzimas ali no citoplasma, nas membranas, na membrana celular, que são sensíveis ao estado redox. Podem ser inibidas, podem ser ativadas. Essas enzimas participam de cascatas de sinalização, fosforilando substratos, e aí você tem uma transferência de sinal dentro da célula, que acaba levando à ativação ou inibição de fatores de transcrição, que são as proteínas que vão fazer ali a controlar a transcrição gênica. E aí você vai ter alteração da expressão gênica. Então, não só o dano em biomoléculas por espécies reativas é importante, mas também essa alteração da expressão gênica. O radical superóxido gerado em excesso ali na mitocôndria é importante para o desenvolvimento das complicações do diabetes? Né? Será que controlando a geração desse radical superóxido você consegue controlar complicações do diabetes? Esse estudo mostra que sim, existem outros estudos mostrando isso. Aqui é um estudo que foi feito em camundongos, em que, fazendo a superexpressão da superóxido dismutase na mitocôndria dos camundongos, esses camundongos tiveram uma redução na incidência da cardiomiopatia diabética, mostrando que essa via está relacionada com o desenvolvimento de complicações. Uma das vias é essa via do poliol.
Né? O que é essa via do poliol? Você tem o excesso de glicose, a glicose que vai ser oxidada pela via glicolítica, mas está em excesso a glicose. A via glicolítica também não dá conta de oxidar toda essa glicose. Sobra a glicose para ser reduzida por essa via, que na verdade conta com a atividade dessa enzima, aldose redutase, que é uma enzima que participa normalmente na célula da redução de aldeídos. Então, vai fazer a redução dos aldeídos tóxicos que são gerados ali por uma série de processos oxidativos também. Redução para álcool. Glicose, na sua forma aberta, é um aldeído também. Essa enzima vai atuar sobre a glicose em excesso, convertendo glicose em sorbitol. Nesse processo, nessa reação, a enzima consome NADPH. NADPH, que é importante para a atividade da glutationa redutase, que é uma enzima importante para manter a glutationa na célula na forma reduzida. Essa glutationa na forma reduzida que é um antioxidante extremamente importante. Usa NADPH, e aí o que acontece? Se você usa o NADPH aqui, tem diminuição dessa atividade, da atividade dessa enzima, que precisa também do NADPH, acaba tendo diminuição da glutationa reduzida ali na célula. E, então, indiretamente, aumento da geração, aumento ali da concentração de espécies reativas de oxigênio que não são adequadamente eliminadas. Nessa outra via, quer dizer, na mesma via, né, o sorbitol vai ser oxidado para frutose. Então, como resultado dessa via, a gente tem geração de frutose. E nesse processo aqui de oxidação, você tem uso de NAD+, geração de NADH, o que acaba levando, então, a uma alteração também dessa razão NADH, NAD+, na célula, que vai ter consequências importantes na ativação ou desativação de enzimas intracelulares, inclusive efeitos epigenéticos. Então, essa via do poliol, a via que conta com a atividade da aldose redutase, é importante para a geração do estresse oxidativo, no caso de diabetes? Existem vários estudos mostrando que sim. No caso desse estudo aqui, foi feita a inibição da atividade dessa enzima com o inibidor fidarestat, que já está em estudo clínico. O estudo feito aqui foi em ratos Wistar. E eles, uma vez feita a indução de diabetes com streptozotocina, passaram a ser tratados com esse inibidor por 6 semanas. E o que foi verificado foi aqui nesse gráfico. Os indivíduos aqui diabéticos, uma redução do nível de glutationa, inibição da aldose redutase pelo fidarestat, a glutationa manteve o nível do controle. E aqui a mesma coisa, para o ascorbato. Produção do radical superóxido nos vasos ali em torno do nervo ciático. Então, o diabético, com grande produção do radical superóxido, o tratado com o inibidor, o fidarestat, menor geração do radical superóxido equivalente ao controle. E a formação da nitrotirosina, que é um marcador da geração do peroxinitrito. Né? Se você tem muito radical superóxido, você acaba tendo reação do radical superóxido com óxido nítrico, e você tem geração do peroxinitrito, que acaba decompondo para radical de óxido de nitrogênio, que reage com uma série de alvos celulares, e um deles é a tirosina em proteínas, e você pode detectar isso utilizando anticorpos. Então, o diabético com muita nitrotirosina, e o tratado com inibidor não foi detectada o aumento do nível da nitrotirosina. Então, isso mostra que protege contra o estresse oxidativo, se você inibir essa via. Esse estudo em nervo ciático e retina foi feito, e depois também foi feito um outro estudo com o rim dos ratos diabéticos, em células mesangiais humanas, também mostrando o mesmo efeito protetor contra o estresse oxidativo.
E, da mesma forma, existem outros estudos mostrando que se você aumenta a expressão da aldose redutase, você aumenta também a incidência dessas complicações. Ou seja, uma via que está realmente envolvida no desenvolvimento de complicações e na geração do estresse oxidativo. Existem estudos clínicos com inibidores dessa via. Um exemplo, esse estudo em que foi verificado que esse inibidor protege contra a neuropatia periférica. Uma continuação daquele estudo em que foi verificado que não só a neuropatia periférica é protegida, não só contra a neuropatia periférica existe a proteção, mas também contra a nefropatia e retinopatia. Então, a via do poliol contribui para o estresse oxidativo em diabetes, contribui para o desenvolvimento das complicações do diabetes. Então, a gente já tem ali duas vias, né, que é a geração do radical superóxido na mitocôndria e a via do poliol, que são importantes para essas complicações. Um resuminho só daqui do que eu falei. Essa via da aldose redutase, ou a via do poliol, como eu mostrei para vocês antes, no final gera frutose. E a frutose é um agente que provoca a glicação de biomoléculas, através de uma série de reações. Então, você tendo essa via ativada, você tem, consequentemente, também ativada a glicação de biomoléculas, e glicação está relacionada também com o estresse oxidativo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e também a ativação da proteína quinase C, que está relacionada também com indução de estresse oxidativo, que vocês vão ver daqui a pouquinho. E essas são as três vias que estavam ali naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. Então, elas estão interconectadas também. Uma vez você conseguindo inibir uma via, você acaba tendo interferência nas outras vias também. Aumento de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio tem aumento de dano em biomoléculas. Oxidação de biomoléculas, oxidação de proteínas, oxidação de lipídios, oxidação do DNA. No processo de oxidação do DNA, você pode ter quebras do DNA. Radical hidroxila provoca quebra no DNA. Tendo dano, lesão no DNA, é ativada uma proteína, que é a poli-ADP-ribose polimerase, abreviada PARP. Então, o esqueminha mostrando aumento de espécies ativas, dano no DNA, ativa essa proteína, que tem o papel de recrutar enzimas de reparo ali para reparar aquela lesão gerada. O esquema mostrando aqui, essa aqui é a proteína, poli-ADP-ribose polimerase, que é recrutada para o sítio de lesão. Vai começar a atividade dela quebrando nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, utilizando a adenina dinucleotídeo para ADP ribosilar uma série de proteínas, inclusive ela mesma. E aí começa essa ribosilação, que recruta uma série de proteínas aqui para o sítio de lesão, e essa ribosilação ocorre também em outras proteínas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando faz isso, tem uso de NAD+, diminuição do nível de NAD+, na célula, aumento dessa razão NADH, NAD+. Então, uma outra via que está contribuindo para a alteração dessa razão NADH, NAD+, na célula, que é importante, como eu já falei, para o controle da atividade de uma série de enzimas, inclusive para efeitos epigenéticos. Um efeito é diminuir a atividade dessa enzima, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, da via glicolítica, que normalmente é a via glicolítica. Essa enzima, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, utiliza NAD+, para fazer a conversão do gliceraldeído 3-fosfato para um 3-bifosfoglicerato. Utiliza NAD+, e você não tem tanto NAD+, na célula, porque você já usou bastante NAD+, nas outras vias que estão ativadas. Com isso, a enzima fica inibida, ou tem a sua atividade diminuída, começa a ter acúmulo de gliceraldeído 3-fosfato na célula. E acúmulo também desses outros intermediários aqui da via glicolítica. Ou seja, o progresso conforme a atividade dessas vias vai aumentando, das outras vias que eu mostrei para vocês, vocês começam a ter uma diminuição da atividade da via glicolítica por uma inibição, né, de
por exemplo, dessa enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Aumenta o gliceraldeído 3-fosfato. Outras formas de inibir a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, além da razão NADH, NAD+, aumentada, a poli-ADP-ribosilação. Essa enzima acaba tendo um deslocamento para o núcleo e ela também é ribosilada por aquela poli-ADP-ribose polimerase. Então, você tem inibição e outros eventos que também provocam a inibição. Aumentando o gliceraldeído 3-fosfato na célula, você começa a ter o favorecimento dessas outras vias aqui. Então, a via da glicação avançada, a via da proteína quinase C, que, na verdade, dependem do gliceraldeído 3-fosfato, em parte aqui, para ocorrer. O gliceraldeído 3-fosfato em excesso acaba levando a essas vias. Então, falar um pouquinho sobre a glicação avançada, né? O que são esses produtos finais de glicação avançada? São produtos, podem ser de proteínas, podem ser de ácidos nucleicos, podem ser de lipídios, que surgem na célula a partir da reação de algumas moléculas eletrofílicas, principalmente aldeídos, então moléculas que estão precisando de elétrons e acabam então sendo atraídas para moléculas ricas em elétrons, que contêm grupos amino, e ocorre a reação entre esses aldeídos e esses grupos amino dessas moléculas. Então, grupo amino de proteína, grupo amino de ácido nucleico, grupo amino de lipídios, ocorre a reação. E aí você tem uma série de alguns intermediários até chegar no produto final de glicação avançada. Então, são moléculas eletrofílicas que são formadas por diferentes mecanismos. É uma classe complexa de moléculas, são vários aldeídos que podem ser gerados. Ocorrem tanto intracelularmente como extracelularmente, estão presentes nos fluidos corpóreos e também nos tecidos. E os produtos finais de glicação avançada, então, são, classicamente, proteínas modificadas covalentemente por açúcares ou seus produtos de degradação, de uma forma não enzimática. A reação ocorre não enzimaticamente, é uma reação eletrofílica. Você tem reação de aldeído com grupos amino, uma reação que nessa reação vai acontecer uma condensação, vai ter uma ligação ali covalente, e aí você vai ter o produto final depois de estabilizada essa ligação. Só para mostrar isso que eu falei, então um grupo amino de uma molécula qualquer, uma proteína, por exemplo, um aminoácido, um ácido nucleico, e o grupo aldeído aqui da glicose. Ocorre a reação entre esses dois grupos, gerando um intermediário aqui, que perde água, ocorre essa estrutura, essa ligação desse nitrogênio com esse carbono, com essa dupla ligação, é instável, e aí você tem a estabilização para esses produtos que são rearranjos de Amadori, e a partir daqui começa a ter quebra desses produtos. Você pode ter quebra para vários aldeídos. Então, a partir da glicose, você vai gerando uma série de aldeídos que são capazes de continuar o processo de glicação, de formação de AIDs, que são esses produtos, alguns aqui, né, alguns aldeídos, produtos de quebra da glicose, alguns produtos de ciclização dessas moléculas que são geradas. Os mais estudados são esses aqui que eu marquei para vocês: glioxal, metilglioxal, 3-deoxiglucosona, que surge a partir do metabolismo da frutose, e o gliceraldeído. Então, exemplificando o metilglioxal, né, a partir da via glicolítica aqui, a partir do gliceraldeído 3-fosfato, que está ali em excesso, você tem, tanto enzimaticamente como não enzimaticamente, a conversão do gliceraldeído 3-fosfato em excesso, por inibição já da via glicolítica, como eu mostrei, conversão para o metilglioxal. Ele não é exclusivo da via glicolítica, a origem não é só da via glicolítica, você tem origem a partir de oxidação de ácidos graxos, a partir de oxidação de proteínas. E esse metilglioxal, então, capaz de se ligar nos grupos amino, de lisina, arginina, grupo SH de cisteína,
e então fazer essas modificações, gerando esses produtos finais de glicação avançada. Então, é uma complexidade muito grande de produtos gerados. Só para ter uma visão geral, a glicose, a via do poliol, que eu mostrei, gerando frutose. A frutose vai acontecer aqui uma transformação dela. Você tem a geração do gliceraldeído a partir da frutose, e aí você tem os produtos finais de glicação derivados do gliceraldeído. Gliceraldeído 3-fosfato, que gera metilglioxal, como eu mostrei. Então, produtos finais avançados de glicação avançada do metilglioxal. A própria glicose se adicionando em grupos amino, então fazendo essa glicação, e aqui aquela base de chifre, N-C, que é instável, produto de Amadori, que é estável, a hemoglobina glicada é um produto de Amadori, e aí você pode ter algumas transformações ainda, gerando outros AIDs. Aqui gerando glicolaldeído, a própria glicose quebrando para glioxal, gerando outros AIDs. Então, uma gama enorme de compostos que são gerados. Efeitos desses produtos finais de glicação avançada. Você tem alterações estruturais, como vocês viram. Tem reação de aldeídos com grupos amino de proteínas, de lipídios, de ácidos nucleicos, alteração dessas moléculas. Consequentemente, você vai ter perda de função, perda de atividade das enzimas, ligação cruzada na matriz extracelular, por exemplo, colágeno. Pode acontecer ligação cruzada, alterar toda a propriedade dessa matriz extracelular, facilitar permeabilização de tecidos. Então, perda de função devido à reação. E também essas moléculas geradas, esses AIDs, se ligam a alguns receptores nas membranas celulares. E essa ligação aos receptores desencadeia vias de sinalização intracelular que acabam levando a um estresse oxidativo. Então, você tem a ligação do AID num receptor ali na membrana, que vai ativar algumas vias intracelulares que acabam combinando, então aqui perda da defesa antioxidante, porque existe uma regulação negativa da expressão de enzimas antioxidantes, perda da atividade de uma enzima que é importante para remover os próprios aldeídos que vão dar origem a AIDs. E aí, esses produtos gerados podem ser excretados das células e vão amplificar essa ação, se ligando a outros receptores de outras células, e aí acaba desencadeando um processo inflamatório que aumenta ainda mais a geração das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Então, a hemoglobina glicada, que na verdade é esse produto aqui, ocorre essa glicação, então inicialmente a base de chifre aqui, e depois a estabilização para esse produto de Amadori, que ocorre no N-terminal da cadeia beta, da hemoglobina. E a via da proteína quinase C é uma via que é ativada por causa do acúmulo também de gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato fica em equilíbrio com a dihidroxiacetona-fosfato, aqui mesmo na via glicolítica. Estão relacionados. A dihidroxiacetona-fosfato acaba sendo desviada para a síntese de lipídios. E aí você tem síntese de diacilglicerol, que é um ativador importante da proteína quinase C, que é uma proteína quinase, ela vai fosforilar substratos e vai alterar a sinalização intracelular. E está relacionada com a alteração de uma série de moléculas que acabam facilitando a disfunção endotelial. E no caso da geração das espécies reativas de oxigênio, essa geração está relacionada com a ativação de NADPH oxidases por essa proteína quinase C. Então, você tem NADPH oxidase, é um complexo que se forma nas membranas de fagócitos, levando à redução do oxigênio para radical superóxido. Então, usa NADPH oxidase. Existe o recrutamento das proteínas ali do citoplasma, eles são arranjados aqui na membrana, gerando, então, uma quantidade grande de radical superóxido. E isso depende da ativação da proteína quinase C, em parte.
por isso ocorre esse burst oxidativo no caso dessa atividade. Então, resumindo, né, o que eu falei, você tem, devido ao aumento da concentração de glicose, ativação de uma série de vias, a via da proteína quinase C, a via de glicação, a via do poliol, a própria glicose sendo oxidada ali e levando à lentidão da cadeia de transporte de elétrons e a geração do radical superóxido, tudo isso contribuindo para a geração de espécies reativas de oxigênio. E estudos mostram que esse estresse oxidativo está relacionado com as complicações dos diabetes, desenvolvimento das complicações. Considerando esse papel importante do estresse oxidativo no desenvolvimento das complicações do diabetes, e também levando em consideração esse estudo que fez uma reanálise daquele estudo do DCCT, que o Dr. Domingos mostrou, e verificou, quer dizer, na verdade, durante a conclusão do trabalho dele, ele coloca que, no estudo realizado, a variação do risco de retinopatia entre os indivíduos da população do estudo é explicada apenas em 11% pelos níveis de hemoglobina glicada e duração do diabetes. Então, existe uma grande parte da variação desse risco que não pode ser explicada apenas por esses parâmetros, né, de glicação da hemoglobina e duração, tempo de diabetes. A gente sabe que a via de geração de estresse oxidativo é uma via importante para desenvolvimento de complicações. Então, o que se tem feito atualmente também é procurar utilizar marcadores de lesão devido ao estresse oxidativo. Você tem o estresse oxidativo, você tem oxidação de biomoléculas, e você pode pegar essas biomoléculas oxidadas e utilizar como marcadores para avaliar o estado redox do indivíduo. Então, o indivíduo pode ter a hiperglicemia, mas ele pode ser um indivíduo muito sortudo, que tem uma supermitocôndria, que tem uma condição antioxidante extremamente vantajosa, que lhe permite ter menor risco de desenvolver uma complicação. E aí você consegue avaliar por esses marcadores de estresse oxidativo. Isso. No nosso laboratório, o que nós temos feito é utilizar lesões em DNA. Então, temos trabalhado com algumas lesões no DNA que são devidas à oxidação do DNA, 8-oxodesoxiguanosina, e a glicação do DNA, carboxietil-desoxiguanosina. E a gente pode avaliar essas lesões em diferentes matrizes. No próprio DNA do indivíduo, e aí seria do sangue, dos leucócitos, e também em urina, em saliva. Então, a gente tem feito em saliva de indivíduos, um estudo em colaboração com a Unesp de Araraquara, fazendo um grupo pequeno, 87 indivíduos. A análise dessas lesões em saliva mostrou que os indivíduos diabéticos têm um aumento do nível dessas lesões. E dividindo esse grupo de diabéticos de acordo com o nível de hemoglobina glicada, alguns com controle melhor e outros não tão bem controlados, apesar do controle da hemoglobina glicada, você não vê diferença do nível dessas lesões de estresse oxidativo na saliva. Então, o que pode indicar a possibilidade de uso como marcador para se avaliar algum risco de complicação. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigada.